Alô, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário, você tem um link, faz seu cadastro e em fazendo o seu cadastro você pode apostar. Na primeira aposta você faz um aporte, coloca o dinheiro que você tiver. Vamos lá, tenho R$ 100. Coloca R$ 100, coloca a palavra AV+, e aí é aposta dobrada. Você vira para o dobro daquilo que você colocou. E aí é só gastar e jogar da maneira que você quiser. A 1xBet tem um amplo cardápio com vários jogos. Você tem outras modalidades que não só o futebol. E ó, vale a pena, porque a 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga rápido e você vai ganhar o seu dinheiro. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Bom, tem jogo logo mais no estádio do Mineirão entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Um jogo que é cercado de muita expectativa, porque dependendo do resultado, o Cruzeiro pode ser o primeiro clube da Série B de 2022 a estar qualificado a jogar a Série A em 2023. Mas é um jogo também que pode dar ao Vasco um enorme respiro. Por quê? O Sport Recife perdeu ontem para o Grêmio. Aliás, perdeu não, foi atropelado pelo Grêmio por 3-0. Tem 43 pontos. Se o Vasco vence o jogo, o Vasco vai a 51 e abre uma vantagem de 8 pontos. É muita vantagem. Para ser tirado em 7 jogos é muito complicado. E aí o adversário do Vasco passa a ser o Londrina. O Vasco pega o Cruzeiro. É um jogo difícil, é um jogo complicado, não é fácil dizer, não, o Vasco vai somar 3 pontos. Não. Mas tudo leva a crer que as coisas estão se encaminhando pelo resultado dos demais num Vasco classificado. É claro que no pior dos mundos, vamos lá, o Vasco perde hoje para o Cruzeiro. O Vasco permanece com seus 48 pontos e o Sport permanece com 43 pontos. O Vasco tem o confronto contra o Sport no dia 16 de outubro, que pode ir para a Arena Pernambuco. Que o Vasco perca, fica ainda 2 pontos. E o Sport Clube do Recife teria que ganhar de novo e o Vasco perder de novo em próximos 6 jogos. Vamos colocar assim, porque se a gente for colocar que hoje é o 8º, o 7º seria contra o Sport, não é, mas estamos colocando aí na sequência. Em 6 jogos, o Vasco teria que perder mais um e o Sport teria que ganhar outro, faltando 5 rodadas. Lembrando que, faltando 5 rodadas, o Vasco tem 4 jogos em casa. E desses 4 jogos em casa, provavelmente vai somar, se não 12 pontos, vai somar aí, brincando, 10 pontos. Né? Acho difícil que o Vasco não consiga vencer seus adversários dentro de casa. E o Sport teria que vencer também, tendo que jogar fora. O Sport, por exemplo, vai pegar o Londrina, que está brigando. Então eu acho que a situação do Sport ficou muito complicada depois de ontem, porque ainda tem a questão anímica, a questão de não estar conseguindo jogar e vencer bem. O Sport ganhou do Bahia, ganhou por 1-0 lá na Ilha do Retiro, um jogo duro, complicado, mas ontem foi presa muito fácil, diferente do Vasco. O Vasco contra o Grêmio jogou muito mais bola do que o Sport Recife. Mas a gente sabe que o futebol não é assim, lógico. Eu jogo bem hoje, o outro não joga bem, eu sou melhor do que o outro. Não, não é. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o Vasco precisa fazer o papel dele. Precisa hoje jogar como o Vasco. E aqui vai a minha opinião em relação à medida que o técnico Jorginho tomou de levar o que ele tem de melhor. Tirando o Carlito Palácios, que é um assunto que eu vou abordar mais para o final. Acho que ele fez certo. Porque se ele chega em Belo Horizonte com um time misto, com um time poupando jogadores, que tipo de recado ele dá ao Cruzeiro? Ó, a gente veio aqui com um time meia boca, porque a gente está pensando no jogo do Londrina. O Cruzeiro também não vai vir com a sua força máxima. Tem alguns jogadores que estão fora, o Bidu, lateral esquerdo, que é um excelente jogador, não vai para o jogo. O Jajá também, que é um excelente jogador de meio campo e ataque, também não vai para o jogo. Mas é um time que está com moral, está com força, vai ter 55 mil torcedores a seu favor. Mas o Vasco precisa ter cabeça. O Vasco precisa ter coragem para jogar futebol. O Vasco precisa jogar como jogou contra o Grêmio, sem ter as falhas grotescas que teve e tomou os gols. O Grêmio teve oportunidades? Teve.
Claro, podia ter matado o jogo, mas o Vasco também as teve. Só o goleiro Breno fez 2 defesas, Nenê meteu bola na trave. Se o Vasco jogar como jogou com o Grêmio, de uma forma mais constante, sem tantos erros, eu acho que a chance do Vasco ganhar é bastante grande. O Cruzeiro tem um time competitivo, mas não é um time que eu pare, por exemplo, para ver jogar com gosto. Não vejo. Acho que é um time que tem muito bom aspecto tático de formação, tem uma transição rápida, tem muitos jovens, mas é um time que para jogar, por exemplo, o ano que vem, eu acho que não vai. Mas para jogar a Série B está sendo importante. Joga no esquema de 3 zagueiros, coloca lá o Zé Ivaldo, que deve voltar, o Oliveira e o Brock, o Eduardo Brock, são 3 zagueiros fortes, firmes. O Vasco jogou contra eles, na verdade o Oliveira não jogou, esse jogador vinha até para o Vasco, estava no Atlético Goianiense, mas é um esquema que o Vasco enfrentou aqui, e enfrentou bem, jogando forte, com uma competição na frente, o Getúlio marcando muito bem, e o Vasco não tendo o Andrei Santos, o Matheus Barbosa jogou aqui no Rio, e jogou um bom futebol, é dele o início do jogo. Foi um jogo pegado? Foi. Foi um jogo mascado? Foi. Foi um jogo difícil para o Vasco? Claro que foi. Mas o Vasco conseguiu vencer pela entrega dos jogadores, pela força, mas também por uma tática bem montada. Tinha ali, à época, jogando o Peck, que fez um bom jogo, tinha o Figueiredo, que também vinha jogando bem. O lateral direito foi o Gabriel Dias, que fez um bom jogo também. Mas hoje o esquema é diferente. O Vasco joga num 4-4-2, Jorginho instituiu a sua marca, que eu acho ótimo, acho interessante. Eu gosto do esquema 4-4-2, que me dá segurança defensiva e me dá força ofensiva, com 2 atacantes sendo mais agudos, e também dá liberdade para os laterais, porque você tem, teoricamente, 2 a 3 volantes no meio, porque o Vasco joga com Yuri, Andrei e Marlon Gomes. São 3 jogadores que têm força na recomposição. E aí você tem do meio para frente 3 jogadores que têm velocidade. O Eguinaldo ajuda muito na marcação. E são jogadores como o Raniel, por exemplo, que melhorou na parte física, está conseguindo segurar mais a bola. Acho que o Raniel é um jogador hoje importante para esse esquema. Eu que sou muito crítico ao Raniel, devo admitir que nos últimos jogos ele tem mostrado boas valências. E o Nenê, que é um jogador de 41 anos, mas é um jogador diferente, quando pega na bola, tem uma liberdade. Se der liberdade para ele, é como foi o Giancarlo aqui no jogo do Náutico. São jogadores como esses que não podem ter liberdade. Se o Cruzeiro der liberdade ao Nenê, pode pagar caro. Eu estou confiante. Acho que o Vasco vai fazer um bom jogo. Vencer é uma outra circunstância, mas acho que seria importantíssimo. O Vasco merece vencer. O Vasco merece dar essa alegria ao seu torcedor. O Vasco tem que dar essa alegria ao seu torcedor. Porque é um torcedor que vive na desconfiança. A gente recebe sempre mensagem, e o Sport hoje está fora. Ah, mas e se o Vasco perder? O Sport continua no bolo. Pô, mas o Londrina... A gente não tem mais esse direito de ficar pensando nisso. A gente não pode. A gente vê um Grêmio jogando na arena do Grêmio e fala, o Grêmio não pode jogar a Série B. O Vasco joga uma Série B com o Cruzeiro indo para o 3º ano. É duro, cara. É difícil. São torcidas que não merecem isso. São torcidas que não merecem gestões tão temerárias, gestões tão erradas, que trouxeram o Vasco a esse caminho. Eu tenho uma opinião de que para o ano que vem as coisas vão melhorar. Pelo menos em termos de competição, já falei isso aqui para vocês. As informações que a gente tem de bastidores é de que o trabalho está sendo feito a toque de caixa, de investimento, de contratações, de aprovação de bons nomes, nenhum jogador magnânimo, nenhum jogador que você vai dizer assim, nossa, esse cara veio do Real Madrid para o Vasco. Não, mas são jogadores bem mapeados, jogadores dentro de uma filosofia de trabalho, valorizando quem está aqui. Eu vejo hoje o Paulo Vitor jogando como titular, vejo o Paulo Vitor como um jogador importante para o ano que vem. Por que não? Um jogador que foi comprado pelo Internacional ao Botafogo não pode ser um jogador qualquer. Ele vem para o Vasco, fez um pênalti no Grenal, ficou meio queimado no sul do Brasil, mas é um jogador agudo, um jogador de velocidade, um jogador de força, menino, 21 anos, que precisa amadurecer, treinar para poder marcar melhor, mas vejo com um bom potencial. Vejo, mais uma vez, Andrei Santos e Marlon Gomes como esteios, vejo o Raniel crescendo um pouquinho de produção, mas quero dizer ao torcedor do Vasco
que é pra gente ter pé no chão. Se o Vasco não ganhar hoje do Cruzeiro, não é a morte, gente. Tem muita coisa para acontecer e o Vasco vai ter mais 7 jogos, sendo 4 em casa. Os outros 3, dependendo da forma como o Vasco jogar hoje, dá para tirar ponto. Porque hoje a gente vai enfrentar o líder do campeonato. Perder é normal. Mas pela força do Vasco, pela camisa do Vasco e pela maneira como o time está se comportando, eu não vejo tanta dificuldade. Não vejo assim. Porque se o jogo encaixar, se os meninos jogarem bem, conseguirem trocar passes, fazer uma boa transição, o Vasco consegue chegar no gol adversário. Mas perder faz parte. Mas o Vasco depois pega o Operário, pega o Sport em Recife e termina com o Ituano, sendo que Sport e Ituano, 2 adversários que estão ali na briga, que estão ali beliscando. Então são 2 jogos difíceis. E aí o Vasco pega 4 jogos em casa, que eu acho tranquilamente possível o Vasco vencer. O Vasco tem obrigação de vencer do Londrina, tem obrigação de ganhar do Sampaio Corrêa, tem obrigação de ganhar do Novo Horizontino, que é um time fraco, perdeu para o Guarani ontem, e tem obrigação de ganhar do Sampaio Corrêa. Mas para fazer esse preâmbulo todo, eu queria deixar claro ao torcedor do Vasco que a minha opinião hoje é em cima do futuro, daquilo que a gente precisa ter. Eu acho que o Vasco vai subir. Acho muito difícil que não suba, a não ser que perca para si mesmo. Mas precisa mudar muita coisa para o ano que vem. Precisa ter uma mudança de mentalidade, precisa ter uma mudança de peças, precisa deixar de ser refém de jogadores. O Vasco precisa mudar a sua cabeça. A gente já vê tão bom como os políticos do Vasco sumiram, né? Como as pessoas não estão aparecendo tanto. Você não vê os antigos protagonistas serem novos protagonistas ou voltarem a ser protagonistas. Até a reunião do conselho que aconteceu ontem foi desconvocada. Perdeu-se a força disso. E acho que isso é um fator primordial. Sei que tem muita gente que fica preocupada, porque a associação, porque o clube. Dá para sobreviver, dá para levar. O Vasco sempre foi o futebol. E estava na hora desse cordão umbilical ser cortado, por quê? Porque o futebol é o que carrega a nossa paixão. Ninguém é Vasco por causa da bocha. Ninguém é Vasco por causa da piscina. Ninguém é Vasco até por causa do basquete. Você é Pinheiros por causa do basquete, você é Minas por causa do vôlei, mas você é Vasco por causa do futebol. E não é justo que o futebol sustente tudo isso, que o futebol seja o caminho, fim para todas essas coisas. Então eu vejo hoje o Vasco discutindo o Londrina, o Sport, o Ituano, vencer o Operário fora de casa. Não dá mais. Não dá mais para a gente discutir isso. Por isso que eu espero que essa Série B passe, acelere, porque eu ouço isso de todos os amigos e pessoas próximas. Eu não aguento mais a Série B. E acho que nenhum de nós aguenta. É inclusive para a nossa saúde muito ruim. Porque a gente se vê muito refém de uma situação, a gente se vê muito mal, porque a gente está acostumado com outras situações. A gente está acostumado com o Vasco grande, com o Vasco brigando com o São Paulo, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Inter, brigando com o River, com o Boca, com o Olímpia, com o Colo-Colo. A gente está acostumado a isso. E a gente não tem mais isso. Eu ontem entrevistei o Andrés Rios, atacante, que foi atacante do Vasco em 2017, 2018, que teve uma passagem para muitos ruim. Eu não achei. Eu acho que o Andrés Rios era um jogador interessante, não era um craque, mas era um jogador interessante, fazia bem um pivô, perdeu gols importantes, ficou marcado naquela final do Carioca, quando ele perde a bola lá na final contra o Botafogo, e ali ele é muito criticado, né? O Carly faz o gol e depois a gente vai para o pênalti, no pênalti o Vasco perde. E o Andrés Rios foi assim categórico, e é mais um exemplo de um jogador que quando vem para cá, mesmo não sendo tão querido, ele gosta do clube, gosta, ele passa a gostar do clube, e ele foi categórico, o Vasco vai subir, não tem muita discussão, não tem como, mesmo um time não sendo um primor, e eu não acho que o time do Vasco seja o pior de todos, não, no papel não é, já teve bons jogos, jogos que na Série B eu tive prazer de ver, foi um jogo do Vasco com o CRB, por exemplo, o jogo do Vasco contra o Tombense, e não vi ainda, claro que acompanho menos, jogo assim para me orgulhar de ver assim, nossa, que jogo bacana do Sport, que jogo lindo do Cruzeiro. Não. Sabe, o Grêmio ontem no segundo tempo contra o Sport fez um jogo legal, agradável, muito mais na fragilidade do Sport. Então uma Série B fraca
em que o Vasco se inclui e se nivela pela mediocridade. Então, a gente não tem mais saúde para ver isso. Ninguém aguenta mais isso. E a gente espera que a partir de hoje a coisa possa mudar, que a gente possa vencer o Cruzeiro, dar essa alegria ao torcedor. Tomara, Deus, que o Vasco consiga esse resultado. Porque a gente merece uma alegria dessa, a gente merece ter uma satisfação, o torcedor merece se orgulhar. Imagina perder 8 jogos seguidos jogando fora de casa. Que os jogadores tenham essa hombridade. A gente não vai enfrentar o Cruzeiro de Alex, de Zinho, de Marcelo Ramos, ou de Renato Portaluppi, ou de Roberto Gaúcho, ou de Tostão, ou de Piazza. A gente não vai enfrentar o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. É um Cruzeiro que vai ter 55 mil pessoas fazendo barulho, mas que não vão entrar em campo. O Vasco também jogou contra o Sport com 60 mil pessoas a favor e não ganhou o jogo. O torcedor ele é importante, mas ele não é fundamental, o que vale é em campo. E eu acho que se encaixar, a gente começa a trilhar um caminho de mais tranquilidade, um caminho de mais, sabe, paz para esse final. A gente não merece passar por tanto aperto nesse final. Que a gente decida, que a gente possa vencer. Quem sabe? Porque eu acho que se o Vasco ganhar do Cruzeiro e ganhar do Londrina, tchau e bênção. Acabou, até porque eu acho que o Londrina vai sofrer para ganhar da Ponte, que é um adversário chato, um adversário difícil, tem bons jogadores, tem o Luca, o vice-artilheiro do campeonato, que está lá na frente metendo gol. É um time que é bem treinado pelo Hélio dos Anjos, está fazendo um bom segundo turno. Ganhou do Vasco lá em Campinas, é uma dessas 7 derrotas. Então eu acho que o jogo de hoje é um jogo emblemático, que vai dar um recado, mas volto a dizer, se perder, não é para desespero. Tem muita coisa para acontecer, faltarão 7 jogos, a gente vai fazer o nosso papel em casa, 4 jogos, a gente vai preparar para ganhar do Londrina, depois nós vamos a Ponta Grossa e tenho certeza que a gente pode buscar resultado lá dentro. Pode! O Operário está lá brigando lá embaixo, está desesperado. Depois a gente pega jogos aqui seguidos, são 4 jogos seguidos, sendo um fora. A gente vai pegar o Criciúma, depois a gente pega, na verdade a gente pega o Novo Horizontino, depois a gente pega o Sport, depois a gente pega o Criciúma e o Sampaio Corrêa seguidos em casa. E depois a gente vai enfrentar o Ituano na última rodada, que eu espero lá em Itu, que já esteja tudo resolvido, sem nenhum tipo de dor de cabeça, porque a gente precisa vencer, a gente precisa ter essa tranquilidade, a gente merece. Eu hoje estou fazendo aqui um apelo, que as coisas sejam mais tranquilas, que a gente precise de paz para viver, e que hoje o Vasco consiga um bom resultado. Volto a dizer, é um jogo duro? É um jogo duro, mas muito mais pela tradição, pelo esquema tático do Cruzeiro, do que pelo Cruzeiro equipe, Cruzeiro time. Não vejo do Cruzeiro um time espetacular, formado por jogadores craques, que a gente tem medo. Eu digo do Grêmio, eu tinha muito mais receio por conta de um Diego Souza, de um Lucas Leiva, enfim, jogadores mais renomados. O Cruzeiro é um time mais competitivo, mas eu acho que o Vasco com o Jorginho está subindo e está na hora da gente quebrar esse jejum chato de não ganhar fora de casa. E hoje seria o jogo para independência, para a gente ter a certeza de que em 2023 a gente vai ter o Vasco na Série A, um Vasco bem estruturado, um Vasco com ótimos jogadores, com bom elenco, bem montado, salários em dia, com o CT sendo formado. Ô glória, que bom que seria isso, que bom que seria. E vai ser. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. E a partir de 20 horas e 15 minutos, a gente vai estar no nosso pré-jogo lá no canal Atenção Vascaínos para Cruzeiro e Vasco, a bola rolando às 9 horas da noite no estádio do Mineirão. A gente se vê logo mais no nosso pré-jogo lá no AV. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia, calma, vai dar tudo certo. Tchau, turma.